Então, hoje nós vamos começar o nosso curso de Eletrodinâmica, a matéria mais importante em termos de incidência no vestibular, tá? Então, espero que você goste, estou preparando com muito carinho, né? Espero que você entenda as situações todas e eu vou fragmentar bastante as lições. Eu vou fazer lições curtas para dar tempo de você assistir rapidinho, já fazer um exercício, assistir outro pedaço, já fazer rapidinho um exercício daquilo, assim eu não tenho um vídeo imenso que você vai ter que ficar olhando. Na medida do possível, tá? Na medida do possível eu vou fragmentar. Então vamos começar já. Eletrodinâmica. O que área da física é essa? Eletrodinâmica. A gente pode quebrar aqui, né? Quebrar essa palavra eletrodinâmica em duas partes aqui, ó. Né? Uma parte é a eletro, que tem a ver, obviamente, com carga elétrica, né? Carga elétrica continua a ser o assunto, né? E a dinâmica agora, né? Antigamente era eletrostática, a dinâmica que fala de movimento. Só que veja bem, não é qualquer movimento que eu estou interessado aqui. Eu estou interessado em movimento ordenado. Movimento ordenado de cargas elétricas. Isso mais isso. O que dá isso mais isso, Jota? Carga elétrica em movimento ordenado. Carga elétrica em movimento ordenado a gente chama de corrente elétrica. É isso que eu quero estudar. Corrente elétrica. Então muita gente vai falar assim: o que é que estuda a eletrodinâmica? Principalmente a eletrodinâmica estuda a corrente elétrica. Tudo bem? Vamos lembrar um pouquinho das coisas que a gente já viu no passado? Carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade da matéria que está associada a esses eventos aqui, ó. Eu tenho uma carga positiva, aqui eu tenho uma outra carga positiva, aqui eu tenho uma carga negativa, aqui eu tenho uma outra carga negativa, e aqui eu tenho uma carga positiva e aqui uma carga negativa. Responde para mim o que acontece na primeira situação. O que acontece aqui? Positivo com positivo. Carga positiva com carga positiva, vai existir uma força de repulsão entre elas. Tudo bem? Está lembrado disso? Primeira aula de eletrostática, né? Então vai acontecer uma força repulsiva aqui, ó. Uma força de repulsão entre elas. Carga negativa, a mesma coisa. Negativo com negativo, o quê? Negativo com negativo vai existir uma força aqui, ó, de repulsão. Nós chegamos até a estudar essa força de repulsão em detalhes, né? Detalhes, né? Durante bastante tempo, né? E agora já a carga positiva com a negativa, a gente sabe que vai acontecer aqui uma força de atração entre elas. Então aqui existe uma força de atração. Tá lembrado disso? Eu não vou ter muitos pré-requisitos não na eletrodinâmica, eu não vou ficar puxando coisas da eletrostática. Vai dar para você acompanhar muito bem, né, sem saber tanto assim de eletrostática. Só que veja bem, quem entende eletrostática com certeza vai entender melhor esse assunto, tá? Não está dispensado de entender eletrostática, não. Agora, de onde vem a carga elétrica? Você está lembrado? Vamos lembrar aqui então, a carga elétrica vem, né? De onde? Do átomo, certo? Então a carga elétrica vem do átomo. Vamos desenhar um átomo aqui, ó. Né? Vamos desenhar um átomo aqui. Tem uma região central que a gente chama de núcleo. Né? Nessa região central que a gente chama de núcleo, a gente tem partículas aqui, ó. Né? A gente tem partículas aqui que são os nêutrons, tá lembrado disso? Vou marcar um Nzinho aqui, ó. Os nêutrons, né? E a gente tem também partículas aqui que são partículas
positivas. Como é que se chamam as partículas positivas? A gente chama de prótons, né? E você sabe muito bem que alterar, né, a quantidade de prótons, mexer na quantidade de nêutrons é uma coisa muito difícil, porque a ligação aqui, né, entre essas partículas é muito intensa, uma energia muito intensa de ligação, energia nuclear. Né? Então nós vamos estar falando dessa outra região aqui, ó, né? Nós vamos estar falando dessa outra região aqui, ó, a região da eletrosfera, né? Aqui, ó, né? Lembra disso? A região externa aqui, ó, essa região aqui que eu vou pintar, ó, essa região que está aqui, que é a da eletrosfera. Bem aqui, ó. Deixa eu achar minha ferramenta de pintura. Aqui, ó, deixa eu pintar com a mão. Aqui, ó, a eletrosfera, né? O que a gente encontra na eletrosfera? O que a gente encontra na eletrosfera? Nós encontramos os elétrons. Então vamos marcar aqui, ó. Nós encontramos aqui nessa região os elétrons. Acontece o seguinte, né? Tem um monte de átomos, de elementos químicos específicos, que eles acabam não atraindo todos os seus elétrons de forma muito intensa, e alguns acabam sendo atraídos fracamente. É o caso dos elementos metálicos, né? Você pega, por exemplo, o cobre. O cobre tem número atômico 29. Então, a gente tem aqui 29 elétrons, 29 prótons. Alguns elétrons desses 29, eles são fracamente atraídos, né? E quando o átomo, por um acaso, oscila por agitação térmica, né, esses elétrons acabam se perdendo, saindo dos seus átomos, né, e eles são chamados de elétrons livres. Todo elemento metálico tem elétron livre, né, e quem está querendo estudar eletrodinâmica tem que saber disso, né, que os elementos metálicos apresentam elétrons fracamente atraídos, alguns deles, e esses elétrons acabam ficando disponíveis. O que eu estou querendo dizer com isso, gente, é o seguinte: a eletrodinâmica vai estudar corrente elétrica. A corrente elétrica, para nós, nos elementos metálicos, ela é uma corrente elétrica, né, formada por elétrons, tá? Por quê? Porque elétron eu tenho disponível para essa mobilidade. Mas se a gente pudesse, né, observar um fio de cobre, por exemplo, não é esse átomo que eu estou desenhando, não. O cobre tem número atômico 29, tá? Bem mais complexo do que isso. Se a gente pudesse, né, analisar um pedaço de fio de cobre no espaço, sabe o que é que você veria com relação à presença dessas cargas elétricas livres, aí, desses elétrons livres? Você veria o seguinte, ó. Vou tentar desenhar aqui um fio de cobre para você, ó, né? Um fio de cobre livre no espaço, né? Ele seria assim, ó. Vou desenhar um pedaço dele aqui, ó, né? Assim, ó. Um pedaço de fio de cobre solto no espaço aqui, ó. Desse jeitão aqui, ó. Se você pudesse enxergar lá dentro e visse esses elétrons, você perceberia o seguinte: os elétrons livres, tá? Você veria um elétron subindo, olha o rabinho de cometa dele aqui, ó. Você veria um elétron vindo para a esquerda, né? Você veria elétron indo para a direita. Você veria elétron vindo aqui, ó, na diagonal e para baixo. Você veria elétron caminhando para tudo quanto é lugar aqui
nesse fio de cobre. Eu só estou desenhando os elétrons livres, tá? Não estou desenhando todos os elétrons, tudo bem? Se a gente fosse desenhar tudo que existe aqui, né, a figura seria muito complexa. Mas perceba uma coisa, né? O que está acontecendo aqui nessa figura desse fio de cobre aqui com esses elétrons desgarrados aí, né? Esses elétrons livres? Será que eles estão tendo um movimento ordenado? Tá claro que não, né? Cada elétron tá indo para um lado. Esse movimento então é desordenado, Jota? Ele é mais do que isso, gente. Ele é um movimento que a gente chama de movimento caótico. É o caos. Caótico. Ele é um movimento muito desordenado. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para você? Eu estou querendo dizer que a eletrodinâmica vai estudar movimento ordenado e que naturalmente nos elementos metálicos você já tem movimento de carga elétrica. O que a gente tem que aprender a fazer é ordenar esse movimento de carga elétrica. E como é que eu faço isso, né? Como é que eu ordeno o movimento das cargas elétricas aqui? Eu faço assim, ó. Eu pego este fio de cobre, vamos lá. Eu pego este fio de cobre, desse jeito que está aí, né? Este fio de cobre, e eu faço o seguinte. Deixa eu desenhá-lo primeiro aqui, ó. Eu faço o seguinte. Eu ligo esse pedaço de fio de cobre aos terminais de uma pilha, né, de uma bateria, de um gerador. Lembra, vamos pegar uma pilha comum aqui, ó, aquela que tem, né, um lado com uma cabecinha assim, ó, uma pilha comum, né? Assim, ó. Quando eu ligo aos terminais de uma pilha, o que será que acontece lá dentro com esses elétrons que estão livres? Né? O que você vai perceber lá? Né? Que vai acontecer com os elétrons? Ah, eu ligo aqui aos terminais da pilha e aqui, ó, né? Do outro lado, ao outro terminal. O que a pilha tem de especial, né, que vai modificar o estado de movimento desses elétrons lá? A pilha tem um polo positivo, né, todo mundo sabe disso, e ela tem um polo negativo. O polo positivo da pilha vai deixar esse lado do fio aqui, ó, positivo, enquanto o polo negativo da pilha vai deixar esse lado aqui, ó, negativo. Vamos focar nossa atenção em um elétron desse daqui? O que é que deve acontecer com um elétron desse daqui se agora eu tenho um lado que está positivo e um lado que está negativo? O que o positivo faz com a carga negativa? Não atrai? Então, essa carga elétrica negativa ela vai ser atraída para cá. Ó, e o elétron, né, vai começar, né, a se deslocar assim. Ó. Na média, ele vai começar a vir para cá, para a esquerda. Olha o que reforça isso que eu estou dizendo aqui. Ó. Esse lado da pilha não está negativo? Negativo com negativo repele. Então esse elétron começa mesmo a se deslocar para a esquerda. Assim como todos os elétrons terão uma tendência de caminhar para cá, ó, né, para a esquerda. Tudo bem? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se existe agora uma tendência de movimento dos elétrons, o movimento não é mais caótico como era na figura anterior. Né? O movimento passa a ser muito próximo daquilo que eu estou falando no início da aula, o movimento ordenado de carga elétrica. Então eu vou representar essa situação fazendo esse desenho aqui, ó, uma seta, né, e indicando, ó, as cargas elétricas negativas, os elétrons, eles estão indo para cá. Tudo bem? Tá claro o que a gente tem agora? Temos sim um movimento ordenado. Quem causou isso foi esse elemento aqui, ó, a bateria, a pilha, que nós chamamos na física de gerador. Tá?
o gerador. Uma pilha pode ser sim um gerador e é ela que vai causar aí o movimento ordenado de carga elétrica. Agora vamos pensar um pouco sobre esse movimento ordenado de carga elétrica, né? A gente tem que lembrar, né, que o elétron desgarrado ele ainda está passando no meio dos átomos e os átomos são muito maiores do que o próprio elétron, né? Para você ter ideia, né, a massa de um próton é 1.800 e tantas vezes maior que a massa do elétron. Então esses elétrons aqui eles não estão num movimento bonitinho como sugere essa figura aqui não. Frequentemente um elétron ele se encontra, né, ele colide com um átomo desses, né? E essa colisão gera uma dificuldade de movimento desses elétrons. Essa dificuldade de movimento dos elétrons a gente vai chamar de resistência elétrica. Quer dizer, resistência ao movimento dos elétrons. Todo mundo aqui já deve ter ouvido também falado de resistência elétrica. É aquela que tem lá no chuveiro. Isso. A resistência elétrica nada mais é do que a tradução macroscópica dessa dificuldade que o elétron tem, né, de caminhar dentro do fio. Tudo bem? Então, né, para você ter ideia, num fio de cobre as pessoas pensam que as cargas elétricas estão se deslocando muito rapidamente. Não é não. Né? Em algumas situações chega a ser alguns centímetros, né, por segundo. Não chega a ser metro por segundo, gente. Bem lento, na média. Tá? Não é que os elétrons são lentos, eles se deslocam muito rápido. Mas nesse deslocamento tendencioso para a esquerda, que eu estou falando aqui para vocês, a velocidade na média não é tão grande não. Né? Então você está entendendo o que eu tenho aqui? Eu tenho corrente elétrica. E se eu quiser medir essa corrente elétrica, J, dá? Dá sim. Sabe como é que a gente faz? A gente imagina aqui, ó, um plano perpendicular em qualquer seção reta desse fio aqui, ó. E a gente começa a contar, né, os elétrons que estão passando. Se a gente conseguir contar, eu vou contar aqui, ó, N, né? N é o número de elétrons que passou nessa barreira imaginária que eu estou desenhando aqui em amarelo. Cada elétron tem uma carga que é E, é a carga fundamental. Ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Como cada elétron tem essa carga, no final das contas, quando eu contei o número de elétrons, eu acabei contando a quantidade de carga que passou ali por aquela linha imaginária. A quantidade de carga que passou, ela vai ser N vezes a carga do elétron, tá? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Se passar um elétron, é 1,6. Se passar 2, é 2 vezes 1,6. Se passar 3, só que acontece que passam muitos elétrons ali. Então, a quantidade de carga que atravessa, né? A quantidade de carga que atravessa ali aquele segmento perpendicular é essa daqui, dado por essa fórmula. A rapidez com que essa carga passa é o que a gente chama de corrente elétrica. O I aqui, ó, I é a letra que a gente usa para representar a intensidade de corrente elétrica. Nada mais é do que a rapidez com que a carga elétrica está passando. Como é que eu meço rapidez? A intensidade da corrente elétrica é o módulo da quantidade de carga, aquele número que está ali, dividido pelo intervalo de tempo. Então aqui está a definição da nossa corrente elétrica. Tudo bem? Acontece que tem um detalhe sobre essa história que é importante que você saiba. Né? Na hora de desenhar a corrente elétrica ali, naquele fio, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer sempre do polo positivo para o polo negativo. Aí você vai falar, nossa, Jota, por quê? Né? Se
se as cargas elétricas, se os elétrons estão caminhando para a esquerda, por que que você vai desenhar essa corrente elétrica para a direita? Isso é uma convenção, tá? Na física, nem sempre a gente conhecia esse fato dos elétrons estarem se deslocando aqui. No começo do estudo da eletrodinâmica, os pesquisadores, os cientistas achavam que se tratavam de cargas positivas se deslocando. Agora pensa comigo, se eles tivessem certo, para onde é que iriam as cargas positivas se elas pudessem andar aqui embaixo? Elas iriam, né, se afastar do polo positivo, elas iriam se aproximar do polo negativo. Acontece que as descobertas sobre carga elétrica, né, ser formada por elétrons livres em metais, ela aconteceu depois. Tá? Então a gente manteve essa convenção. Então essa daqui é a corrente convencional. Essa daqui, ó, marcada pelo E, pela setinha, é a corrente real. E você tem que saber essa diferença, porque o vestibular costuma cobrar essa questão de vocês. Então a gente pensa em portadores de carga positivo na convenção, mas na realidade quem caminha, no caso dos elementos metálicos, são os elétrons livres. Tudo bem? Tudo em ordem? Mais um detalhe só para encerrar essa primeira aula de eletrodinâmica. Existem outras substâncias, outros materiais, vamos dizer assim, que podem conduzir eletricidade de um jeito diferente desse que eu estou explicando aqui. É o caso, por exemplo, quando a gente pega, né, um recipiente, né, que contém água, aí vem a pergunta, né? Água conduz eletricidade, gente? Água pura não conduz eletricidade, tá? Ah, mas o meu primo tomou um choque elétrico na água. Não, a água que ele tomou o choque elétrico, ela tem sais minerais dentro, ela tem outras substâncias lá dentro, outros átomos lá dentro e moléculas que são capazes de, né, transmitir eletricidade. Agora, a água pura não transmite, né, não conduz eletricidade, tá? Eu vou fazer aqui uma experiência, ó. Eu coloco um recipiente, como eu estava dizendo, né? E esse recipiente ele contém, em princípio, água, tá? Ele contém água. Vamos colocar então a água aqui, ó. Aí, né? Nessa água eu venho e despejo uma colher de sal, sal de cozinha, cloreto de sódio. Qual é a fórmula mesmo? NaCl. Quando você coloca sal de cozinha, como isso daqui é uma solução iônica, é uma substância de ligação iônica, o que vai acontecer com o cloreto e com o sódio quando ele é colocado em água? Você sabe? Vai se dissociar, vai separar. O Na vai separar, o sódio separa do cloro. Opa, Na+, e aqui, ó, Cl-. Então, o que é que vai acontecer se eu mergulhar aqui, ó, uma haste condutora, né, e ligar isso daqui a uma pilha, a uma bateria, como eu fiz da outra vez, né? Da outra vez eu peguei um fio de cobre e liguei numa pilha. Se eu pegar aqui, ó, uma haste condutora, né, e ligar os terminais de uma pilha, vai existir corrente elétrica aqui? Com certeza. Mas vão ser elétrons livres que estão caminhando aqui? Não. Né? Isso daqui é o exemplo, né, de uma condução de eletricidade, né, em uma solução de cloreto de sódio, onde os cátions e ânions vão se deslocar. Gente, se esse lado aqui da pilha, ó, representa o polo positivo, essa hastezinha aqui, ó, ela vai estar toda positiva, quem é que vai vir para cá? O cloro. E se aqui eu tenho, né,
uma haste que está ligada ao polo negativo, ela vai ficar toda negativa aqui. Quem é que vai vir para cá? O sódio. Então observa que eu tenho dois portadores de carga, um portador de carga positiva caminhando aqui e um portador de carga negativa caminhando para lá. Então a condução aqui, ó, nessa substância de água mais sal, ela é um pouco diferente daquela. Aquela era formada apenas por elétrons livres. Aqui não. Eu tenho uma corrente elétrica que é formada na sua totalidade da seguinte forma: uma quantidade de portadores de carga positivo mais uma quantidade de portadores de carga negativo. Então, na hora de calcular a corrente elétrica, você vai pegar o módulo da quantidade de carga positiva, somar com o módulo da quantidade de carga negativa, e aí sim você vai fazer o Q por ΔT, que está aqui na fórmula, tá? Aí sim você vai fazer o Q por ΔT. Ou seja, qual vai ser a moral da história aqui? A quantidade de corrente total, ela vai ser a quantidade de corrente gerada pelos portadores de carga positivo mais a quantidade de corrente gerada pelos portadores de carga negativa. É isso que nós teremos aqui. Tudo em módulo, tá, gente? Tudo em módulo, tá? Aqui em módulo também, ó. Tudo bem? Não vamos pegar o sinal da carga elétrica aqui, não. Tá claro? Esse é um outro modelo de explicar, que não depende do modelo do elétron livre. Sabe onde acontece isso também? Portadores de carga positiva e portadores de carga negativa caminhando? Numa lâmpada fluorescente, por exemplo. Gases ionizados, eles são capazes de conduzir eletricidade, e o modelo é bem semelhante a esse daqui. Não é o modelo do elétron livre. Eu vou falar, eu acho que somente nessa aula de hoje sobre isso, porque nas demais aulas a gente vai focar a condução de eletricidade nos metais. E quem explica a condução de eletricidade nos metais é o modelo do elétron livre. Para encerrar de vez, mais uma coisa. Dentro desse modelo do elétron livre, o que é um condutor de eletricidade? Condutor de eletricidade, a gente chama condutor. Condutor de eletricidade. O que é isso? Condutor de eletricidade. Vamos fazer menorzinho aqui que não coube. O que é um condutor? Escrever só condutor, pode? Está numa aula de elétrica, né? Condutor de eletricidade. Condutor. O que é isso? Condutor, dentro desse modelo do elétron livre, é o elemento que possui, que tem elétrons livres. Isso é que é um condutor. Livres. E o isolante de eletricidade? O que é que seria um isolante de eletricidade? O óbvio, J. Isolante não tem elétrons livres. Tudo bem? Tudo em ordem? Tranquilo, deixa eu me abaixar aqui. Então, acho que você entendeu esse finalzinho aí, que ficou apertadinho, Condutor, tem elétrons livres. Quanto mais elétrons livres tem, mais condutor o elemento é. Isolante, não tem elétrons livres. Então, não ter elétrons livres é uma coisa bem difícil, mas quanto menos elétrons livres tiver, mais isolante é o corpo. Tá claro? Tudo bem? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Vou fazer alguns exercícios para você entender melhor.